nós vamos agora para o momento de estudo da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Por favor, Rafaela, mais um. Desdobramentos do Pentecostes. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Você que nos acompanha também pela rede social, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, seria interessante que você acompanhasse essa leitura e a explanação, a exposição do texto bíblico, para que você tivesse uma melhor compreensão de tudo aquilo que será exposto aqui neste momento. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Nos diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 40 a 47. Nos diz assim o texto sagrado: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o dia a dia os que iam sendo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós ouvimos muito a respeito de Pentecostes, mas quando se fala em Pentecostes, o que lhe vem à mente? Quando fala Pentecostes, o que você imediatamente pensa sobre Pentecostes? Pentecostal. O que mais? Espiritualidade. O que mais? Geralmente nós pensamos nisso mesmo. Porque o Espírito Santo não é estático. O Espírito Santo, ele é descrito no Antigo Testamento. Nós temos ali o Espírito de Deus, quando ele sopra as narinas do homem que ele formou do pó da terra, sopra ali suas narinas, o ruach, o espírito de vida, o sopro de vida, né? Por isso que a doutrina que estuda o Espírito Santo é pneumatologia, é vento, sopro, movimento. E no Novo Testamento nós temos o Consolador, o Paráclito, que é o Espírito Santo, que é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, não é uma manifestação de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, quando no Pentecostes ele é derramado de forma plena e definitiva sobre toda a igreja, cumprindo assim a promessa de Jesus. Mas Pentecostes, meus queridos irmãos, o que é Pentecostes? Por favor, Rafaela. Pentecostes é festa, é uma festa da colheita. Festa da colheita comemorada pelos israelitas 50 dias depois da Páscoa. Lembrando que Jesus foi crucificado na sexta-feira e a Páscoa comemorada no domingo, no dia da ressurreição, no terceiro dia. Então o Pentecostes, ele é uma festa.
que os israelitas comemoravam 50 dias depois da Páscoa. Nós temos todas essas referências bíblicas aqui, que depois eu estarei compartilhando no grupo da igreja, para que os irmãos tenham, possam anotar essas referências. Você vai encontrar aqui em Atos 2, capítulo 1, Levítico 23, 16, também chamada de festa das semanas. Mesma coisa. Deuteronômio 16, 9 a 12. Você vai ver que a contagem das semanas, há 50 dias, a festa do Pentecostes. Também festa das primícias, né? Números 28, 26, e da cega, ou seja, da colheita. Êxodo 23 a 16. Então, é isso que é Pentecostes. Pentecostes é uma festa. Dentre as festas que o próprio Deus instituiu que o seu povo celebrasse. Tá? Tem gente que tem verdadeira aversão a festas. E algumas que acontecem aí, precisa ter mesmo. Mas não é porque somos crentes que nós não celebramos. Não é porque nós somos crentes que nós não festejamos. Nós estamos aí doidos para que não haja nenhum risco, nenhum tipo de preocupação. Para quê? Para fazermos o quê? Fala que você não está pensando nisso. Nós já temos até um local e já ganhamos até a carne, tá? E já ganhamos até a carne para fazermos uma escola bíblica no campo, um local aí maravilhoso, e já ganhamos até a carne para isso. É um querido amigo nosso que nos agraciou. No devido momento eu compartilho. Não é pecado. Não é pecado. Hã? Ai, gosta de carne, né? Dá para perceber, né? Então, irmãos, Pentecostes é uma festa. A primeira sessão do livro de Atos, quando nós lemos o livro de Atos, nós observamos que no início o autor ele introduz o tema através de uma referência às últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão aos céus, e nas quais, através das quais, o Senhor Jesus ele orienta os seus discípulos, ou melhor, ordena os seus discípulos para que eles permaneçam em Jerusalém, aguardando o derramamento do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo. E esta manifestação do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo, ele se deu no evento desta festa. A festa da colheita, a festa das semanas, das primícias, da cega ou Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus, derramamento este de forma plena e definitiva, a plenitude. Nós não vivemos ainda a plenitude da vida eterna, mas já temos a vida eterna. A plenitude da salvação, mas já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas o Espírito Santo, este sim, nós já temos a plenitude. Às vezes não estamos cheios do Espírito por causa do pecado, por causa da luta da carne contra o Espírito, mas ele já foi derramado de forma plena e definitiva. Deus não derrama um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e um pouquinho depois. Não. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos ele de forma plena e definitiva. É a plenitude do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, é a plenitude deste Deus habitando em nós através do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo, ele se deu no dia da festa de Pentecostes, onde os discípulos receberam ali, através do Espírito Santo, o poder para pregar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era verdadeiramente o Messias. Interessante que ao sair dali,
os discípulos que estavam confinados, os discípulos que estavam com medo, talvez assim como nós estamos hoje, medo de infecção, medo deste mal que tem assolado a humanidade. Os discípulos ali naquele tempo também estavam amedrontados, estavam reclusos, mas receberam o Espírito Santo e imediatamente Pedro sai, prega, todos os discípulos ali, e ele exorta o povo ao arrependimento e ao batismo por parte daqueles que crescem. E nós observamos na leitura do livro de Atos que 3.000 pessoas se convertem e são acrescentadas agora ao grupo de discípulos. E depois, o relato bíblico nos mostra que através de uma série de perseguições que se levanta contra a igreja, esta igreja cresce. Pelo menos até 5.000 pessoas, incluindo aí pessoas convertidas, oriundas do sacerdócio judaico. Então, irmãos, a grande bênção do Pentecostes, não é como muitos pensam, fogo, manifestação do Espírito, pentecostalismo, essas coisas. Não. A grande bênção do Pentecostes se revela agora, se reflete na forma como as pessoas passam a viver, tendo agora o Espírito Santo em suas vidas. Não é naquilo que, em ações extraordinárias de Deus, não é nisso. A grande bênção do Pentecostes se reflete agora na forma como as pessoas passam a viver, como muda a atitude e a disposição das pessoas. E o texto que nós lemos demonstra de maneira clara e inequívoca o que acontece com a igreja depois da descida do Espírito Santo sobre ela. Por isso que o tema da nossa aula é desdobramentos do Pentecostes. Lembrando que Pentecostes é uma festa, e o que aconteceu nessa festa? O derramamento do Espírito Santo. Qual é o primeiro desdobramento do Pentecostes? Por favor, Rafael. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Didaquê ton apostolon. Ensino, doutrina dos apóstolos. Versículo 42. A igreja primitiva, quando ela inicia a sua caminhada, ela se apega em algo. No quê? Na doutrina dos apóstolos. Naquilo que os apóstolos ensinavam. E se nós olharmos para os nossos dias, isso contraria o pensamento moderno. Porque o pensamento moderno é que cada um faz o que quer, como quer. Cada um pensa da maneira que quiser. E eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que falam claramente, abertamente: pastor, eu sou avesso à doutrina. Como? Se é a doutrina, se é o ensino que vai mostrar se essa é uma igreja verdadeira ou não. Porque tem muitas seitas, falsos mestres, falsos pastores, líderes, que se intitulam aí servos de Deus, mas o que ensinam da palavra de Deus? O que ensina sobre pecado? O que ensina sobre arrependimento? O que ensina sobre a necessidade de conversão a Cristo? O que ensinam sobre o fato de Jesus Cristo ser
o único caminho, a verdade e a vida, e de que sem Ele não existe salvação. Não ensinam nada disso. Isso são doutrinas fundamentais. Não ensinam sobre a importância da Escritura, de você analisar e questionar aquilo que o pastor está ensinando, como os crentes de Bereia faziam. Não, eu vou examinar a Escritura, porque pode ser que isso que o pastor está dizendo não seja verdade. Então, eu vou ver na Escritura. Não, o que o pastor está falando, de fato, nós encontramos aqui na Escritura Sagrada. Mas o pensamento hoje é: cada um acha o que quiser achar, tem o direito de fazer o que quiser fazer, como quiser fazer. A geração atual, ela é avessa a dogmas, a doutrinas. É completamente avessa a isso. As afirmações estabelecidas. Mas a primeira marca de uma igreja que tem o Espírito Santo é este apego à doutrina apostólica, àquilo que era ensinado pelos apóstolos. Por quê? Porque aquilo que os apóstolos ensinavam, eles receberam diretamente de quem? De Cristo. Essa é a credencial de um verdadeiro apóstolo. Ele recebeu orientação do próprio Cristo. Testemunhas oculares do ministério de Cristo andavam com Cristo. Ah, pastor, mas e o apóstolo Paulo? Não andou com ele? Nós sabemos do encontro que ele teve com o Senhor. E as suas palavras, a importância, e testificam que ele recebeu o seu apostolado diretamente de Deus. Parafraseando o reverendo Dr. Augusto Nicodemos, dá vontade de rir, irmãos, com todo respeito, mas é pena desses que se intitulam apóstolos em nossos dias. Andaram com Cristo? Receberam este apostolado de Cristo? No sentido genérico da palavra, todos nós somos apóstolos, enviados. Geral da palavra, enviados. Todos nós somos enviados ao mundo como cristãos a pregar o Evangelho. Mas no sentido estrito da palavra, apóstolo é aqueles que andaram com Cristo. E aí reside a autoridade dos apóstolos, da doutrina apostólica. Não há doutrina bíblica que não proceda dos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquilo que vos tenho pregado, seja anátema, maldito, seja maldito. Os crentes primitivos, os crentes da igreja primitiva, não eram livres para pensar e fazer aquilo que eles queriam. A igreja de Jerusalém era uma igreja centrada no ensino daqueles homens que haviam aprendido diretamente de Cristo. E isto, meus irmãos, seria algo fundamental na fé cristã, alguns anos depois. Porque aí surgiram diversos escritos apócrifos, considerados não inspirados pelo próprio Deus. E esses escritos apócrifos, eles transitavam na comunidade primitiva. E aí os líderes da igreja então resolvem estabelecer o cânon bíblico, que são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E todos estes livros que nós temos aqui no cânon, na Escritura Sagrada, tinham como critério de validade o fato de terem sido escritos por alguém que tinha o ensinamento de Cristo em primeira mão. Então, meus queridos irmãos, o que nós temos aqui? Perseverança na doutrina dos apóstolos. Em tempos de tantos conceitos alternativos como nos dias de hoje, plurais, subjetivos e relativos, pois vivemos aí na era do relativismo, cada um tem o seu pensamento, tem a sua vontade, cada um é livre para fazer o que quer. A doutrina
precisa ocupar lugar central na pregação e no ensino. Aí tem muita gente que vem para a igreja e fica chateado com o que o pastor fala. Se eu estiver falando por mim, tem todo o direito de ficar chateado. E pode ser que às vezes eu fale algo errado e devo ser confrontado. Por isso que existem os presbíteros, a liderança da igreja, para pastorear também a vida do pastor. Mas, queridos, quando se fala o que está na palavra de Deus, de que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento, que nós não podemos ceder à nossa natureza pecaminosa, quando fala que nós somos miseráveis, a começar por mim, irmãos, isso não é ofensa, isso é revelando quem nós somos de verdade. É isso que a Escritura nos mostra, quem nós somos, que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus, por melhor que sejamos, e isso sim, estou diante aqui de excelentes pessoas, mas ainda assim, as nossas melhores disposições ou motivações são manchadas pelo pecado. Ou você nunca explodiu na sua vida, você nunca teve um pensamento maléfico na sua mente, uma disposição de vingança, de ira, de retaliação? Não? E se teve, de onde vem isso? Ah, foi só um momento, mas naquele momento foi revelado a nossa verdadeira natureza. Por isso que a doutrina, o ensino apostólico precisa ter um lugar central na pregação. Só a doutrina apostólica pode livrar a igreja de erros e enganos. A doutrina apostólica. Segundo lugar, Rafael, o segundo desdobramento, vida em comunhão. Versículo 42 também, koinonia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja primitiva valorizava a comunhão. E isso, irmãos, contraria o nosso individualismo. O nosso individualismo. Porque a sociedade moderna, ela busca o quê? Individualidade. Você pode olhar nas prateleiras de supermercados, que hoje existem produtos ali, assim, que você não compra para sua família. Por exemplo, você vai fazer uma compra para sua família, você compra um pacote de arroz, né? Você compra uns 3, 4 pacotinhos de feijão. Açúcar eu não compro porque não precisa, por natureza já é assim, doce, né? Então não precisa. Mas assim, nós compramos uma certa quantidade. Agora, hoje, se você observar ali, você tem um pacotinho de arroz, de 1 quilo, feijão, comida pronta para uma pessoa no máximo. Isso mostra que a humanidade hoje está vivendo de forma individual e não mais de forma coletiva. Só que a igreja primitiva, ela buscava o quê? Comunidade. Aqui no capítulo 4, no versículo 42, diz assim, aliás, verso 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o quê? Comum. Irmãos, comunhão não é intercâmbio social. Comunhão não é ideologia. Comunhão não é solidariedade. Comunhão é o quê? Unidade que é gerada pela ação de quem? Do Espírito Santo. Levando quem? O seu povo a ter o quê? Um só propósito e intenção. Trata-se de objetivos comuns. Quer ver? Qual deve ser o grande objetivo de nossas vidas enquanto cristãos? Glorificar quem? Exatamente.
Este é o nosso grande objetivo. E nós vivemos em comunhão justamente por isso, porque nós temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo. É claro que cada um em sua área, cada um naquilo de acordo com o dom e talento que recebeu de Deus. Por isso que nós observamos aqui no texto, no versículo 46 que nós lemos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles compartilhavam a mesma visão e faziam isso diariamente. E essa comunhão, ela se revela aqui no texto, de forma direta, na disponibilidade dos bens e também na generosidade. Eles decidiram aqui que tudo o que eles possuíam era comum e se sentiam responsáveis uns pelos outros no partir do pão, à medida que cada um tinha necessidade. Então, o que se propõe aqui na vida em comunhão não é um modelo econômico. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: olha, um exemplo de socialismo é Jesus Cristo. Irmãos, eu não estou aqui para falar de política não, mas me mostra um país socialista que foi para frente. E aí fala que Jesus Cristo é exemplo de socialismo? Não, Jesus não está falando disso. Comunhão não é isso, não é modelo econômico, não é nada disso. É estilo de vida. E através desse estilo de vida nós somos libertos do quê? Da posse idolátrica e obsessiva. Não é pecado ter as coisas, não é pecado você trabalhar e com o fruto do seu trabalho, do seu esforço, você se enriquecer e você ter bênçãos materiais em sua vida. Isso não é pecado. O pecado é o quê? Posse idolátrica e obsessiva. Então, o estilo de vida que é proposto através da comunhão é que você coloque os seus bens, que são bênçãos, que você não seja escravizado por eles, mas que eles sejam bênçãos na sua vida e também para servir os outros. E isso é expressão do quê? De fé. É o resultado da expressão da fé. Então, é isso que quer dizer vida de comunhão. Eu já disse isso. Alguns colocam ali aquele adesivo no para-brisa traseiro do carro. Presente de Deus, né? Principalmente quando compra um carro novo. Presente de Deus, foi dado por Deus, é para a glória de Deus. Mas não carrega um irmão dentro do carro. Não dá carona para ninguém. Se precisar andar a 50 metros, fazer um desvio de 50 metros para buscar ou levar alguém, não faz de jeito nenhum. E aí fala que isso é presente de Deus, vivendo de maneira egoísta e egocêntrica desse jeito, ainda tem coragem de falar que é presente de Deus? Irmão, se é presente de Deus, então use para a glória de Deus. E abençoe, compartilhe. É claro que tem horas que nós não podemos fazer nada. Mas o que nós não podemos ter é que essa disposição aqui, essa posse idolátrica e obsessiva, seja dominante e reinante em nossos corações. Mas sim que os nossos bens, e graças a Deus que alguns têm mais, que podem ajudar e têm ajudado os que têm menos. E é assim que a igreja caminha. Uns têm mais, outros têm menos. Os que têm mais ajudam os que têm menos. Isso é vida de comunhão. E não quer dizer que os que têm menos também não possam ajudar. Ajudam também, de outras formas, com outros recursos, porque a vida não se resume a coisas materiais. Pois a Bíblia nos diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Outro desdobramento do Pentecostes, terceiro lugar, vida de oração comunitária. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso contraria a nossa espiritualidade autocentrada. Porque as nossas orações são para quê? Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha vida, abençoa meus negócios, abençoa minha viagem, abençoa o que eu vou fazer. Mas, Senhor, abençoa meu irmão Jurandir. Meu irmão Jurandir está passando por um momento de dificuldade. Eu estou orando, intercedendo pela vida dele. Tenha misericórdia, ajude o meu irmão Jurandir. E aí eu vou um dia lá na casa dele e oro junto com ele. Isso é oração comunitária. A oração era hábito na vida da igreja, o oxigênio da alma. E nela o povo de Deus encontrava força para o dia a dia. Irmãos, é tão bom. Às vezes tem momentos que eu estou difícil ali no escritório, sozinho, preparando estudo, preparando aula, preparando sermão, preparando para algumas visitas, para algumas orientações, para a resolução de alguns problemas e dificuldades na igreja. E é tão bom quando aparece alguém e fala assim: pastor, eu vim aqui fazer uma oração com o senhor. Puxa vida, dá vontade de pular ali dentro e falar: oh Deus, eu recebo, obrigado, estou precisando mesmo. A gente sai fortalecido. E agora, mais do que nunca, eu vou frisar isso. Querido, assim como você precisa, eu também preciso. Eu posso estar aqui como pastor, mas eu sou gente como você. E eu acredito que algumas coisas que eu experimentei, tenho experimentado, é justamente para nos despir, enquanto líderes, dessa soberba e arrogância que muitas vezes toma conta dos nossos corações. Nós somos gente, nós somos seres humanos, e todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das orações, intercessões uns dos outros. Temos aí irmãos enlutados, temos aí irmãos passando por dificuldades. Nós precisamos orar junto e por esses irmãos. Se não pudermos estar juntos, mas podemos estar juntos em oração. Orar agradecendo a Deus pelas vitórias e conquistas que alguns têm recebido. Nós nos alegramos junto com os irmãos. É bênção, eu me alegro com a conquista, com a vitória que irmãos alcançam. Eu me sinto realizado, é como se fosse minha também. Me alegro junto. É isso que nós precisamos fazer. Isso é vida de oração comunitária. Isso reflete que uma igreja, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vai, minha filha. Um outro desdobramento do Espírito Santo na vida da igreja: profundo temor de Deus. Temor de Deus. Versículo 43. Em cada alma havia temor. A igreja primitiva era uma igreja impactada pelo temor a Deus. E isso contraria o nosso secularismo. Porque aqueles irmãos, eles entendiam quem é Deus. Eles sabiam que Deus é Deus. E havia um certo senso de fascínio e sobrenaturalidade com o sagrado. O povo de Israel tinha uma visão, podemos dizer, uma certa percepção da majestade de Deus. Que Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Parece que nós perdemos essa visão, essa percepção da majestade de Deus. Porque Deus hoje é você, Deus hoje é tu. Irmãos,
Com todo respeito, eu tenho profunda intimidade com o irmão Sebastião, a ponto de nós brincarmos uns com os outros, um com o outro, mas jamais chega, Sebastião, você, o Senhor, é respeito, isso é respeito. Brinco com o Antônio Luiz, com o presbítero Mário, mas o Senhor é respeito, nós nos respeitamos, por isso que nós temos essa liberdade, e com todos os irmãos aqui, é respeito, mas hoje, não se existe mais esse respeito, e isso foi transferido também para Deus, perdeu-se essa percepção da majestade de Deus. Parece que Deus, ele é um garçom ou um servo a serviço das pessoas. É tu, é você, sabe? E quer revelar intimidade. Irmãos, quanto maior a minha intimidade com uma pessoa, maior é o meu respeito por ela. Você, tu, isso não revela intimidade. Isso revela falta de respeito. Irmãos, com todo respeito, Dona Miranda, Vó Maria, Dona Marluce, Dona Neuza, as outras são muito mais novas do que Dona Sueli Garbim. As outras, né, Zenilda? Vou quebrar seu galho, da Mary, da Sirena, são mais novas que eu. Muito mais novas que eu. Vou quebrar o galho de vocês, tá? Mas elas me chamam de senhor. Eu fico constrangido. A Dona Miranda, certa vez, pastor, o senhor tem do meu filho mais velho. Dona Neuza também já disse isso. Sabe, mais novo, né, Dona Miranda? Mas me chamam de senhor. Respeito por aquilo que eu procuro nutrir e representar na vida delas, como um pastor, mesmo bem mais novo, mesmo aprendendo com as pessoas mais velhas. O irmão Sebastião, o Senhor, eu olho assim, eu fico até, meu Deus do céu. Mas isso é respeito pelo que representa a figura pastoral. E aí é por isso que a gente procura agir sempre com este zelo, com dedicação, e ter o respeito da mesma forma. Isso se chama respeito. Mas nem com Deus as pessoas têm tido isso mais. Parece que as pessoas se esqueceram do que a Bíblia afirma em Hebreus 12, 29. Deus é fogo consumidor. As pessoas se esqueceram de que nos diz Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E as pessoas estão brincando, as pessoas estão desrespeitando a Deus. Não sei, a gente pensa tanta coisa, são tantas conjecturas, mas será o que a humanidade está vivendo hoje? Será que não é consequência desse desrespeito, dessa afronta a Deus? Será que não é? Nós temos perdido, irmãos, o temor do Deus tremendo, grandioso e santo. Temor, reverência. Basta observarmos a igreja no momento de culto, no momento de escola bíblica, como que as pessoas têm se portado. Hebreus 10:31 afirma: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível é cair nas mãos do Deus vivo. É bom estarmos nas mãos de Deus, como de fato nós estamos. Mas cair em suas mãos, ser julgado por Ele, irmãos, isso não é bom. Isso não é fácil. Nós gostamos muito de falar do amor de Deus, amor este revelado aqui quando Ele sacrifica o seu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. Isso aqui serve para nos mostrar essa verdade.
que precisa ter temor de um Deus como esse, que não poupou o seu próprio filho. E aí, quando nós não revelamos temor, parece que nós brincamos com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com o sofrimento de Cristo, com o padecer de Cristo. E o texto lido nos fala que cada alma havia temor. E o que é este temor? Temor é o quê? É isso que nós colocamos ali para que nós possamos gravar. Temor é uma sensação de medo. Medo. Mas esse medo não é aquele medo que causa repulsa. É algo que atrai, é algo que seduz. Quando Moisés, no deserto, ele observa aquela sarça que estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Que estranho. Se nós observarmos uma cena dessa hoje, é claro que nós vamos ter medo. Mas é um medo que nos atrai a vermos aquilo de perto. A compreensão da santidade de Deus gera uma igreja o quê? Reverente. Uma igreja que tenha temor. Uma igreja que tenha reverência nas músicas, na pregação, no culto, na vida diária. Essa é a tradução da palavra phobos, que melhor se adequa à nossa realidade. Temor reverencial. E este termo aqui, no original, ele está no imperfeito. O modo do tempo verbal aqui é imperfeito. E denota o quê? Que não era um pânico ou um medo momentâneo, mas contínuo, presente na vida de toda aquela igreja. Vivia em temor. Outra evidência, Rafaela, vai lá, filha. O desdobramento do Pentecostes na vida da igreja, marcada por evidências sobrenaturais. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva era marcada pela sobrenaturalidade. Ou seja, aquilo que vai contra a realidade ordinária. Milagres, sinais, prodígios, são aqui o lado reverso daquilo que é ordinário. E a igreja de Cristo, ela experimentava verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios, algo inquestionável que se dava entre eles. E tudo isso que acontecia era fruto do quê? Fruto de um andar piedoso com Cristo. E nós não deveríamos esperar o mesmo na comunidade cristã ainda hoje? Por isso, irmãos, é desprezível e abominável toda exploração midiática em torno de milagres e curas. Irmãos, olha, Deus operou um milagre na vida da irmã Marluce. Irmã Marluce, vem aqui. Aí a gente coloca na rede social, a gente coloca no Facebook, sabe? Nós vamos ajudar uma família que está passando por dificuldade. A gente leva até a televisão para ver que nós ajudamos aquela família. Eu gostei muito de uma fala do mineiro. Hoje ele faz parte do conselho fiscal da igreja. E ao término da primeira reunião, eles fizeram ali os apontamentos que eles julgaram necessários, e excelentes apontamentos que nos ajudam a melhorar ainda mais no nosso caminhar aí de lisura, de transparência. Na auditoria eles colocaram ali algumas considerações que nós estamos procurando aperfeiçoar e melhorar. Mas ele disse: pastor, eu não imaginava que a igreja ajudava as pessoas dessa forma com que ela ajuda.
e nós ajudamos, mas nós não fazemos exploração midiática. Nós não expomos as necessidades e as lutas e dificuldades que as pessoas vivem. Nós não fazemos exploração midiática porque isso é desprezível, isso é abominável. Mas da mesma forma, é desprezível e abominável também a nossa incapacidade de crer e esperar que algo sobrenatural possa se dar no meio da igreja. Isso é secularismo. O secularismo. E o secularismo conspira contra tudo aquilo que nós cremos e pregamos. Nós deveríamos ser um pouco mais crentes e aguardar mais de Deus. Mas muitas vezes a falta de fé é incapacitante e denuncia a superficialidade da espiritualidade que nós vivemos. Mais um. Desdobramento do Pentecostes na vida da igreja. Opção pela solidariedade e simplicidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva era impactada pela generosidade. E isso contraria a realidade de hoje, a realidade odierna, que é uma realidade de egoísmo e acúmulo de bens. Porque as pessoas estão vivendo para si próprias e a maior disposição hoje das pessoas trabalha para quê? Não, eu não trabalho para o sustento e provisão das necessidades da minha família. Eu trabalho para ficar rico. Eu trabalho para ter mais. Não somos contra isso, mais uma vez. Mas é que a disposição do coração é apenas isso. É apenas isso. E a única coisa que pode garantir tal nível de relacionamento é a simplicidade. Veja bem, para muitas pessoas é terrível receber alguém em sua casa. Não gosta de receber ninguém na sua casa. Não gosta de abrir sua casa para um culto no lar. Não gosta nem de receber visita. Se sente incomodado. Por quê? Porque a hospitalidade para ela é algo complexo. Se receber alguém em sua casa é tão pesado, complexo, difícil, por que é assim? Isso se dá pela dificuldade em optar pela simplicidade e estilo de vida simples. Isso não quer dizer que você possa ter uma casa bonita, linda, como é a casa do presbítero Antônio Luiz. Mas por causa da Zenilda. Não é por ele não, é por causa da Zenilda. Das meninas. Não é isso. Mas é o estilo de vida. Irmãos, não importa se a minha casa tem ar-condicionado até lá na cacheta das minhas cachorrinhas. Ou se é só ventilador, ou se a gente tem que ficar no terreiro mesmo, né? Como se diz na roça. Não importa. Não importa. É sempre muito bem-vindo, é sempre um prazer, é sempre uma alegria. E nós faremos aquilo que de melhor nós pudermos fazer. Então não é a questão do que tem ou do que se não tem, mas a dificuldade em receber alguém. Eu vou ficar porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Não importa, não está indo lá por causa disso, porque tem ou porque deixa de ter. É pela pessoa. Então se nós temos essa dificuldade, é porque nós não vivemos em simplicidade. Um estilo de vida simples. E para que haja vida comum, é necessário determinadas práticas comuns. E aqui isso é muito importante. Todo o projeto da igreja deve ser mobilizado para quê? Gerar acessibilidade, para que as pessoas tenham acesso. Não existe uma casta seleta, nem um clube fechado que impeça a aproximação dos outros. Então nós temos que fazer tudo o quê? Para receber as pessoas. Então, solidariedade.
Simplicidade. Continuando, Rafaela, caminhando para o final. Um outro desdobramento do Espírito Santo. Louvor contínuo a Deus. Versículo 47. Louvando a Deus. A igreja primitiva, ela tinha disposição para adoração e louvor. E isso contraria a realidade odierna, que é uma realidade de ingratidão e murmuração. Havia naquela comunidade um senso de adoração contínuo. Deus precisava ser louvado. E aí, cânticos expressavam o coração agradecido. E isso era algo comum. Os cânticos de hoje não expressam um coração agradecido a Deus. Os cânticos de hoje são assim: eu vou conquistar, eu vou ganhar, Deus vai me dar, restitui, eu sou mais puro que ouro de Ofir, eu sou joia rara, eu sou tesouro precioso. Então, o que é louvor? Nós pensamos que louvor é o momento que se canta alguns cânticos aqui. Agora o momento do louvor. Não, irmãos. Ali são momentos de cantos congregacionais. E eu não canso de explicar e ensinar para o ministério de louvor da igreja. Quando vocês vêm para cá e só vocês cantam músicas que só vocês conhecem, e a igreja fica quieta só olhando, é simplesmente uma apresentação. Vocês estão apresentando. Louvor, irmãos, é a declaração da vitória de Jesus, não é a minha vitória. É só vitória, é só bênção, né? A minha vitória tem sabor de mel, né? Não é isso, irmãos. Louvor é o quê? Anúncio da autoridade de quem? De Jesus. Então o que nós precisamos cantar aqui, as músicas têm que glorificar e exaltar Deus. O culto, a nossa presença aqui, a nossa participação aqui, ela precisa exaltar e glorificar a Deus. Então o louvor é o anúncio da autoridade de Jesus. E os demônios ficam apavorados quando isso acontece, irmãos. Muita coisa surpreendente acontece quando uma igreja canta louvores. Nós temos este exemplo aqui no Antigo Testamento, segundo Crônicas 20, 22, quando o povo de Deus estava sendo ameaçado pelos inimigos. E aí, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor a emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e foram desbaratados. Quando o povo de Deus estava fazendo o quê? Louvando, anunciando a autoridade de Deus. Um outro exemplo, Atos 16, 19 e 40, quando Paulo e Silas, depois de açoitados publicamente, expostos publicamente, feridos, humilhados, psicologicamente, de tudo quanto é forma, injustamente ali, e eles estão no calabouço, feridos, machucados, sem ter feito nada de errado. À meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores a Deus, anunciando a autoridade de Jesus. E o que acontece? Algo sobrenatural. Vem um terremoto e abre as portas ali daquela cadeia, culminando na conversão do carcereiro. Continuando, Rafaela. Desdobramento do Pentecostes na vida da igreja. A igreja se torna uma igreja amável. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por que a igreja contava com a simpatia do povo? Porque ela era uma igreja amável, acolhedora. Irmãos, isso daqui contraria a indiferença, a antipatia da igreja contemporânea. Porque a igreja hoje ela está indiferente.
muitas vezes antipática. Diferente da igreja primitiva, que tinha uma atitude fraterna e solidária. E essa atitude fraterna e solidária da igreja impactava a comunidade ao redor da igreja. Deixa eu acrescentar aí. Eu acho que a igreja de hoje ela é tida como briguenta também. Basta ver nas redes sociais, os crentes adoram discutir, adoram brigar. Exatamente. Na rede social, né? O que você vê ali? Cristãos se degladiando. Irmãos, usa redes sociais para disseminar o evangelho. Olha, não adianta que não me pegam nessas polêmicas, nessas discussões. Porque nós temos irmãos que têm um pensamento em questões periféricas divergentes do nosso. Mas são irmãos na fé. Por quê? Porque também creem em Cristo, porque confessam Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, porque creem na inerrância da Escritura Sagrada. Então são as doutrinas essenciais. Então são irmãos. Agora, questões periféricas, nós podemos discordar com respeito. Isso é saudável, desde que haja respeito, desde que haja este temor. E isso sim. Agora, a igreja primitiva era acolhedora, amigável, por isso ela era uma igreja muito querida. E o termo grego, ele possui aqui alguns significados para a palavra bom. O termo ágatos descreve um objeto como bom. Isso aqui é bom. Ok. Agora, kalos significa que algo não é apenas bom, mas que também tem aspecto de bom. E agora, eu não sei se você já assistiu um filme muito antigo com o Johnny Depp, que chama Edward, Mãos de Tesoura. Alguém aqui já assistiu? Sessão da tarde, né? O que você estava fazendo? É hora de trabalhar, tá? Então, ele não era bom? Era um rapaz bom. Mas só que, o que ele fazia? Feria, machucava as pessoas. Porque as suas mãos eram mãos de tesoura. Mas era um rapaz bom. Tem muita gente boa, mas é dura demais na conta. E quando tenta fazer o bem, elas acabam ferindo e machucando as outras pessoas. Então, irmãos, a igreja primitiva era formada de gente atraente. O reino de Deus não inclui ministério da chatice. A IPB não é uma igreja que tem ministérios, é uma igreja que possui sociedades internas. E nós temos o CP, o UPA, o MP, SAF e o PH. Nós não temos a sociedade da chatice. Mas parece que essa é a que mais funciona na igreja. Porque nós não damos um sorriso, certo que hoje não pode abraçar, mas não demonstramos este afeto em receber tal pessoa na igreja, nós olhamos e julgamos e condenamos. E se a pessoa dá um espirro, vixe, já todo mundo corre dela. Hoje literalmente, né? Ministério da chatice. Nós deixamos de ser uma igreja amável. Uma igreja hospitaleira, uma igreja que tem prazer em receber as pessoas. Não, mas se entra alguém, eu vou julgar, eu vou olhar a roupa, vou tudo. Irmãos, o processo de salvação de alguns é imediato, de outros talvez é por etapas. Mas melhor é ela estar aqui. Melhor aqui do que lá fora. Então nós precisamos ser uma igreja amável, como era a igreja primitiva. E por fim, a igreja crescia naturalmente em Números, versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva se expandia não apenas em simpatia, mas também em número. E isso
contrasta com muitas igrejas hoje que estão completamente estagnadas e sem crescimento. Não cresce de jeito nenhum. E a simpatia da igreja, ela é colocada aqui como um elemento chave para atrair as pessoas. Por alguma razão, parece que é natural hoje em dia, igrejas distanciadas e mal-humoradas. Não, irmãos, temos que ter alegria, temos que ser pessoas presentes, próximas e alegres, felizes. Felizes por estarmos aqui, felizes por estarmos juntos, felizes por servirmos. Santidade não é sinônimo de antipatia. Jesus era antipático? Nunca. E mesmo quando ele confrontava com dureza, com rispidez, assim, duro nas palavras, mas ainda assim ele fazia em amor. Palavras duras de ouvir, mas ditas em amor. Às vezes nós somos antipáticos. A igreja primitiva era simpática. E assim atraía pessoas à mensagem do Evangelho. E o resultado? Crescimento espontâneo e natural. Uma das características de um organismo vivo é o quê? É o seu crescimento. A sua capacidade de adaptabilidade, adequação. E aí eu pergunto, será que nós temos conseguido equilibrar o Evangelho com a doutrina e simpatia? Não estou dizendo aqui que nós devemos adaptar ao pecado as coisas erradas. Não é isso. Porque algumas igrejas querem ser simpáticas sendo politicamente corretas. Sem falar de santidade, sem falar de temor a Deus, sem falar de arrependimento. Não é isso. Mas também não podemos ir para o outro extremo e achar que para ser santo, nós precisamos hostilizar os pecadores. Porque quem de nós aqui não é pecador? E o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Os não crentes também são o nosso próximo. E nós também devemos amá-los. Mas o que nós fazemos? Condenamos, rejeitamos e nos tornamos pessoas antipáticas. E se ali está um eleito de Deus? Eu sei? Não sei. Mas em obediência a Cristo, ame e pregue o Evangelho a toda criatura. Nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Mas as criaturas também foram criadas por Deus. E também são a imagem e semelhança de Deus. Distorcida pelo pecado, assim como nós. Assim como nós. Mas nós tivemos a graça especial de reconhecer a necessidade de Cristo em nossas vidas. O que nós precisamos aprender é equilibrar estes aspectos que facilmente se polarizam. Enquanto isso é, na medida em que contavam com a simpatia, atraíam as pessoas ao Evangelho. Será que a igreja presbiteriana de Pontes e Lacerda é uma igreja que conta com a simpatia da comunidade Pontes e Lacerdense? Irmãos, não me eximo da minha responsabilidade, mas essa conta não pode recair somente nas costas do pastor. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Eu e você. Nós temos essa responsabilidade. Eu tenho a minha, mas você também tem a sua. Todos nós temos a nossa responsabilidade. E a nossa conduta, a nossa vida social faz com que as pessoas demonstrem a simpatia da nossa vida, da nossa igreja com relação às pessoas.
faz com que as pessoas se sintam atraídas a virem para a nossa igreja. Essa conta não pode recair nas costas de uma só pessoa. Ninguém é igreja sozinho, muito pelo contrário. A própria definição de igreja quer dizer comunidade, assembleia, multiplicidade. Ninguém é igreja sozinho. E por fim, meus irmãos, encerrando então, toda a igreja, marcada pela ação do Espírito Santo, ela pode esperar semelhantes resultados: perseverança na doutrina dos apóstolos, vida em comunhão, vida de oração comunitária, profundo temor de Deus, evidências sobrenaturais no meio da igreja, solidariedade e simplicidade, louvor contínuo a Deus, amabilidade e crescimento natural. Essas marcas aqui percebidas não são exclusividade do povo de Deus num momento específico da história. Isso daqui não. E não podem ser, aliás, e que não podem ser percebidos ainda hoje. É claro que pode. E devem. Na verdade, deveríamos suspeitar de qualquer igreja que se considera legitimamente bíblica e neotestamentária que não experimente os mesmos efeitos que foram descritos aqui. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, agradecidos, ó Deus, por este estudo bíblico, por esta escola bíblica, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja que de fato revele estes desdobramentos aqui, oriundos do Pentecostes, daquela festa quando o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a igreja do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que nos leva a uma vida de perseverança na doutrina dos apóstolos, a uma vida de comunhão, a uma vida de oração, a uma vida de temor a Deus. O Espírito Santo do Senhor é que traz as evidências sobrenaturais do Senhor para o seio da igreja, nos faz viver de forma solidária e também simples, nos faz vivermos em louvor contínuo, ou seja, reconhecendo e declarando a autoridade e poder de Cristo, nos faz sermos pessoas amáveis e traz também um crescimento saudável e natural a este organismo vivo que é a igreja do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, nos guie, nos ajude e nos instrua em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.